Porque as pautas identitárias são o tópico do momento. Porque a esquerda deixou de ser materialista. Os movimentos reacionários são algo novo? O vídeo de hoje é Cheque Mate, o fim do Ocidente. O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem não, vou te falar bem a verdade. Mas é aquele ditado, vambora fazendo. Vem uma faxina aqui, uma massagem erótica ali, que eu sei fazer massagem erótica. Eu sei fazer massagem erótica. Uma negona dessa, quem que não quer? Porque aqui tem nega, viu, fio? É 1,80 de nega que sabe fazer, que faz e acontece. Quem que não quer? O Valdeci, porque olha, eu pagava o aluguel do barraco, comprava tudo do bom e do melhor. Eu comprava era suco Krite, era Tang. Num domingo, dia de esbanjar, era Coca-Cola, nós viajava e eu bancando tudo. A gente ia pra Praia Boa, descia lá no Jabaquara, pegava a van, nós ia pra Praia Grande, chegava no Habib's, eu dizia, Valdeci, você pode pedir o que você quiser, Valdeci, lá no Habib's. Chegava à noite, eu dava uma chave de amígdala nele, que eu tenho amígdala petrófica, não quis. Agora fiquei sabendo que ele e a Soraya virou crente. Os dois virou crente. Cheirou mais farinha que o moinho de São Jorge, roubou. Porque Valdeci roubou. A Soraya deu pra aquela zona sul toda em troca de pedra, ela deu. Com a vagina pela hora da morte de doença, parecendo aquelas vaginas que a gente pega no Google. Vagina doente, é a dela. O apelido dela lá no Ventão era Cachinho. Eu peguei e falei, Cachinho? Mas o cabelo dela é liso. Aí disseram, não, é que a língua da periquita dela parece um cacho de uva, de tanta pelota de doença. Cachinho, é isso que o Valdeci gosta. Uma negona, uma mulata igual eu, ele não quer. Mas passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem. Ou eu tô errada? A vagina é o de menos, come quem quer. O SUS tá aí, bora tratar. Ela tinha que correr atrás do pão dela. Cada um tem que correr atrás do pão da forma que pode. Mas até matar a gente, ela matou. Matou. Ela matou, virou crente. E Valdeci é bonito, tem lábia, daqui a pouco vira pastor. Aparece aí com um carro de luxo, mostra a foto minha na igreja e fala que vivia em vida de pecado com uma travesti. Ah, ele vai falar, não, mas boa mesmo é minha mulher, porque Deus fez Adão e Eva. E ele tem uma família linda com 7 filhos dela, de 8 clientes, na época da prostituição, da podridão dela. Ou seja, no final das contas, a Cachinho, que até matar a gente já matou, vai ser o exemplo de vida para centenas de fiéis, e eu vou ser o capeta encarnado só porque eu tenho um pinto, que nem é tão grande assim, a verdade tem que ser dita, e uso cílio postiço e vestido. Este é o terceiro dessa série de 4 vídeos sobre a geopolítica e a nossa sociedade atual. Devo confessar que fiquei bastante triste porque o último vídeo sobre guerra híbrida, muito importante, dividido em 2 partes, teve muito menos visualizações que o habitual. Eu não sei dizer se é culpa do algoritmo que censurou as palavras-chave do tema, da falta de notificação, ou porque eu não fui tão entretenimento pra vocês, porque essa luz aqui atrás é pra chamar atenção, porque a mulata tem que chamar atenção, fica piscando. Igual na época que eu tava na rua. Mas eu sei que foi muitíssimo ignorado, e é muito triste, porque o que nós estamos vivendo é a guerra híbrida. Este é, a meu ver, com muita sinceridade e humildade, o motivo de nós estarmos vivendo como vivemos. É o motivo do pai não falar mais com o filho. É o motivo de nós termos esses rostos na propaganda. É o motivo de nós estarmos acreditando no que acreditamos. É muitíssimo forte. A guerra híbrida será tema nos anos futuros, bem futuros, não agora. A academia, a universidade, os intelectuais não estão falando sobre isso porque estão todos a serviço dessa guerra, conscientemente ou não. Então, caso você não tenha assistido, eu recomendo fortemente que você assista. Está aqui em cima. No vídeo As Peças do Tabuleiro São Vocês, nós tratamos aqui na nossa amizade gostosa sobre o poder do Facebook. Só cai governo onde tem Facebook. Falamos sobre as revoluções coloridas, sobre as primaveras árabes. E agora, em março de 2022, durante a operação militar russa na Ucrânia, o Facebook, contrariando o seu próprio código de ética, que nós sabemos que é implacável, permitiu que o discurso de ódio contra a Rússia seja publicado em sua plataforma. Tivemos Putin dizendo que não deixará que a Ucrânia seja usada como outros países foram. Quais países? Nomeadamente os que sofreram da guerra híbrida dos Estados Unidos. Durante essas semanas de março de 2022, o preço da gasolina aqui no Brasil aumentou. E não são poucas as publicações dizendo: por que não tem adesivo do Bolsonaro no carro?
Uma das respostas, porque só fazem de mulher, quando a gasolina era 1/3 do que está, colocando a culpa no colo da luta de gênero. Bem, no vídeo Quem Morre São os Peões, nós falamos exatamente sobre isso, sobre os adesivos com a estampa de Dilma Rousseff. Não foi o povo que colocou o adesivo, foi a guerra híbrida. O povo é apenas um peão na mão dos poderosos, como sempre foi, seja na Primavera Árabe, nas jornadas de 2013 ou até mesmo na Revolução Francesa. Quando eu digo que os meus vídeos são atemporais, eu não estou me vangloriando, eu estou avisando. Os temas que tratei nos últimos vídeos apareceram agora à tona. Aquilo que disse anteriormente em vídeos como a democracia do cabelo da gravata e a política do narizinho arrebitado, voltará à tona no período das eleições. Já voltou, e não é à toa que me marcam em publicações do Lula exercendo a sua virilidade e malhando. Como eu sempre digo, os meus vídeos são vídeos ensaio, vídeos conceito, por isso eu não apareço sempre para comentar qualquer notícia. Se esse canal acabar hoje e você tiver olhos atentos, você verá os temas que trato aqui se repetindo pelos próximos anos até a sua morte. E ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando das causas e sim dos sintomas. Jogaram no colo da luta de gênero o fato da coitada da Dilma ter sido chacota, quando nós sabemos, não é tão simples assim. A guerra híbrida é pouco dita porque é muito vantajosa. Todo mundo ganha. O ativista do movimento negro consegue inflamar seus seguidores e ser compartilhado. Com isso, ele enche o rabo de dinheiro. O militante de direita começa a apontar que o mundo está perdido com o progressismo e assim pode até ganhar a eleição, ganhar patrocínio. Enche o rabo de dinheiro. O pastor evangélico tem munição para fazer seus seguidores ficarem com ódio de determinados grupos em nome da fé. A sua igreja fica mais unida, mais fiel, mais generosa. Para ter junção é necessário ter um inimigo. Já falamos sobre isso. Logo, o pastor enche o rabo de dinheiro. A artista LGBT vira notória. É a representatividade. É colocada nos comerciais. Enche o rabo de dinheiro. Assim temos os grandes intelectuais de esquerda e de direita usando Chanel e o povo passando fome. Quem morre são os peões. Quem morre são os pretos das favelas que nunca tocarão numa Chanel. São os pobres de direita que repetem o discurso por causa da guerra híbrida. É o evangélico conservador que acha que está exercendo sua fé e não percebe que são suas escolhas políticas que fazem seu filho comer ovo e não carne. É a travesti que está na rua e sofrendo porque o pobre não tem mais dinheiro para fazer programa. E a drag queen do momento usar Moschino não faz diferença nenhuma para a triste realidade dela. Djamila Ribeiro, Ricardo Salles, Silas Malafaia e Pablo Vittar estão todos muito bem. Eles estão mamando na teta da guerra híbrida, todos. Quem se fode é você, militante de Twitter, tanto de direita quanto de esquerda. Quem comia filé mignon está comendo acém. Quem comia acém está comendo frango. Quem comia frango está comendo ovo. Quem comia ovo está passando fome. E quem comia caviar continua comendo caviar. Esse tweet ele deveria ser emoldurado e posto na casa de cada um de nós. Nós, trabalhadores de direita e de esquerda, estamos lutando para encher o rabo dos outros de dinheiro. Estamos morrendo pelas causas da elite. Estamos compartilhando nas nossas redes sociais o que é esperado que compartilhemos. O Fantástico do dia 30 de janeiro de 2022 fez uma reportagem sobre os ataques criminosos sofridos por participantes do BBB 22, feitos por neonazistas. Ali mostraram rapidamente 2 desses delinquentes. A matéria acabava com a pergunta: por que nos últimos anos o Brasil criou uma situação favorável para que neonazistas saíssem da toca? Fernanda Melchiona tuita: vou dar uma dica, começa com bolso e termina com Naro. Fernanda, querida, eu entendo que você é uma deputada do PSOL e é muito importante, até para sua própria eleição, que a polarização seja mais ferrenha. Você ganha com isso. Mas não. Bolsonaro não é a causa do que estamos vivendo. Bolsonaro é um sintoma. A causa do que estamos vivendo é a guerra híbrida. Com um tweet irresponsável como esse, você está inflamando a guerra híbrida. As pessoas que estão compartilhando isso estão sendo peças nesse tabuleiro. Eu, Bira, enquanto criador de vídeos, participei sem querer da guerra híbrida. Eu travei uma sutil guerra ao pronome neutro. Atenção, falar mal de pronome neutro também é guerra híbrida. Você está separando. Muitos de nós, à esquerda, até LGBT, apontamos o dedo para essa pessoa usando esses pronomes e ridicularizamos. O que fazemos imediatamente?
separamos. Eu não posso ser um peão para a separação dos meus iguais. Eu não posso separar os trabalhadores. Então hoje venho com muita humildade e vontade de aprender, pedir desculpas a todas as pessoas não binárias que foram ofendidas pelas minhas falas. Vocês são meus irmãos. Vocês não são o problema. Vocês não estão afundando o Brasil e causando fome. A causa de vocês, justa ou não, está sendo usada para angariar ódio dentro da própria comunidade LGBT. Eu não posso fazer parte disso. Já dissemos, é isso que estamos fazendo, separando branco, preto, gay, feminista, travesti, evangélico, católico, cristão. Não! Esse identitarismo chegou a um ponto em que na Godengo, um terapeuta voltado ao público negro, com quase 50 mil seguidores só no Instagram, fez uma publicação. Homens negros não têm obrigação de dar conta da solidão afetiva de ninguém. Eu vou ler. Quando eu vejo algumas mulheres negras, não todas, discutindo sobre solidão num tom de responsabilizar homens negros, sempre penso nos equívocos. Nem todos os homens negros são heterossexuais e, por isso, não devem dar conta da solidão das mulheres negras heterossexuais. Algumas dessas mulheres não estão buscando um companheiro, mas um pai que lhe cuide como ela não foi cuidada na infância. Nunca até hoje li um texto destas que falam da solidão atrelada a responsabilizar homens negros, falando da saúde emocional dos homens negros, sobre políticas anti-encarceramento, contra violências policiais e etc. O que quero dizer com isso é que antes de pessoas que se relacionam com homens negros, mulheres negras, homens negros, trans negras, travestis negras, ficarem cobrando que os homens negros se disponham para o relacionamento, reflitam se também estão requerendo o cuidado dos homens negros. Acho bem egoísta quando se fala da sua solidão afetiva, mas ao mesmo tempo, num país que mata homens negros como barata, não se fala nos descuidados e da violência que os homens negros sofrem diariamente. As pessoas querem um homem negro que as amem, mesmo que esse homem negro esteja destruído emocionalmente. Não seja alguém que pratique autocuidado e esteja ferido pelo histórico de violência. Isso é egoísmo. Digo aos homens negros, nossa prioridade não é relacionamento. Não temos responsabilidade em findar com a solidão afetiva de mulheres, homens trans ou travestis negras. Nossa prioridade é nos cuidarmos emocionalmente, diminuirmos os índices de violência contra nossos corpos, pensar em políticas anti-encarceramento e afins. A gente não dá o que não tem. E se eu não cuidar profundamente de mim, não vou me sentir obrigado a cuidar do outro. Só vou me debruçar a me relacionar com outro homem negro se me sentir inteiro e se o outro também assim estiver se sentindo. Até aqui darei conta da minha solidão. Cada qual que dê conta da sua, pessoal e coletivamente, sem responsabilizar ninguém. O que acontece agora? Qual fenômeno nós estamos vendo agora? Separação. Os pretos não estão mais unidos. Homens pretos separados de mulheres pretas. Mulheres pretas, algumas, diz esse texto, são insensíveis aos problemas dos homens pretos. Ué, quem sofre mais? A mulher preta que nunca vai ter um relacionamento ou o homem preto sendo encarcerado? Vamos fazer bingo de dor, de sofrência, de vivência, porque ser preto é ser machucado. Mas quem sofre mais? Eu acho que é a mulher preta pobre com vitiligo. Ué, mas e se ela for light skin? Como vamos lutar? Em que mãos vamos pegar se o homem preto soltou até da mão da mulher preta? Que força tem uma luta só de meia dúzia de pessoas que são exatamente como eu? Quem é exatamente como eu? Porque se eu sou uma mulher, mas sou preta, meu dia não é 8 de março. Eu sou uma mulher preta. Mão de homem preto eu não pego, de mulher branca também não. Devemos lembrar que as mulheres brancas votaram em Trump. Elas votaram, mas por quê? Nesse contexto, vamos ter como base a discussão proposta pelo livro Guerra Cultural, escrito por Stephen Hicks. Outra vez, eu trago um livro e não um conteúdo da mídia, porque são temas muito recentes e muito polêmicos. Caem facilmente teoria de conspiração, e eu não quero fazer isso. São assuntos muito delicados que daqui 35 ou 45 anos os documentos vão ser abertos, porque eles são abertos um dia, eu acho que é exatamente para mostrar como o povo foi manipulado. Mas até lá, o povo estará sendo manipulado por outras causas, e ninguém vai lembrar, como não lembramos hoje do passado.
Guerra cultural, como o pós-modernismo cria uma narrativa de desconstrução do Ocidente, faz parte de uma coleção de livros mais à direita, mas é bastante certeiro em suas críticas, na minha opinião. Vou ler a provocação trazida aqui atrás. Veja só. A transformação da esquerda ao longo dos últimos 150 anos, do socialismo científico à atual esquerda pós-moderna, é um dos fenômenos mais intrigantes da política contemporânea. Como pode a esquerda, que antes fundamentava suas pautas na razão e na ciência, ter aderido à ideia relativista de que a verdade não existe? Por que abandonou agendas materialistas como a socialização dos meios de produção para agora dedicar-se à manipulação da linguagem e ao politicamente correto? Porque a esquerda, que se pensava universalista em sua defesa da classe trabalhadora, agora promove a divisão das pessoas em infinitos grupos minoritários, com as políticas identitárias baseadas em raça, gênero e sexualidade. Neste livro, Stephen Hicks detalha todo o percurso que culminou na estratégia pós-moderna da esquerda contemporânea. Quem escreve isso é Gustavo Maltache. Perceba como esse estudioso tem uma visão muito mais clara do que nós em relação ao que estamos vivendo. Veja bem, não é um livro perfeito. Não é perfeito, porque perfeito mesmo é Deus e o chavoso da USP sem camisa. Isso aqui é um livro só. Há articulações meio dúbias, informações um pouco manipuladas, mas é isso tudo que nós temos. Viés. Tudo que é dito parte de um viés, de um caminho, de uma ideologia. Tudo que nós falamos é ideológico. Tudo que nós vestimos, tudo que acreditamos, até aquilo que comemos é ideológico. É um buraco muito mais embaixo. Embora eu saiba bem sobre buracos, esse ainda eu não conheço. O meu rabo é mais para cima. O que já entendemos é que a neutralidade já é um posicionamento. Então esse livro está muito bem posicionado. Na página 22 eu me deparei com uma frase que num primeiro momento me pareceu articulação para ridicularizar a esquerda. Veja só. Os Estados Unidos da América são uma nação progressista que cultiva a liberdade, a igualdade e a oportunidade para todos, ou uma nação sexista, racista e classista que utiliza, por exemplo, seu grande mercado de pornografia e barreiras à ascensão das mulheres para mantê-las no seu lugar? Quando li, eu pensei, isso não está simétrico, está polêmico, está desleal. Ele fala sobre os Estados Unidos serem um país progressista e depois mete pornografia no meio como contraponto esquerdista? O certo seria escrever: os Estados Unidos são um país progressista ou é um país que mata gente inocente no Oriente Médio? Quando eu me sentei para escrever esse roteiro e reli esse trecho, eu percebi que ele estava correto. Nós não estamos atacando as causas e sim os sintomas. Nós estamos discutindo temas paralelos que não estão em pauta. Chavoso da USP me convidou para uma live, está aqui caso você queira assistir. E ele me contou um caso muito interessante. Ele e a sua amiga estavam trabalhando para o vira-voto. Um cidadão passou e se prontificou a conversar com eles. Chavoso perguntou o motivo daquele homem querer votar em Bolsonaro. Segurança pública foi a resposta. Muito direta, 2 palavras, em português, você entende. A amiga dele respondeu: mas ele é homofóbico, machista, racista. Aí perdeu o homem. Ele não se importava. Há pessoas que não se importam. Ele estava preocupado com a segurança pública. Você devia mostrar que o Bolsonaro não seria capaz de melhorar a segurança pública. Este homem era um persuasível, como nós já aprendemos esse conceito. Ele não estava votando porque acha que tem uma ditadura gay no mundo. Não, ele foi capturado por um discurso de que Bolsonaro seria bom para a segurança pública, que foi vendido para a lógica de vitória, dentro da lógica da guerra híbrida. Ele não era necessariamente um homofóbico, machista, racista, ele apenas não se importava. E não é que essas pessoas não leram Frantz Fanon o suficiente. Eles não leram, mas não é sobre isso. As pessoas têm divergência de opinião. Não é sobre isso que a própria filosofia prega, o questionamento? Essa passagem escrita por Stephen Hicks, que me pareceu tão estranha, não era uma articulação para mostrar a esquerda como maluca. Não, era a verdade. É assim que estamos discutindo. Se fala sobre progressismo, se responde sobre pornografia. Se fala sobre pobreza, se responde sobre transfobia. Não há coerência. O que está em pauta? Ataque o que está em pauta. E essa confusão não é à toa. Ela é esperada. Ela é feita. A resposta bastante direta para a provocação que está escrito aqui atrás é só uma: o pós-modernismo. A pós-modernidade é um terreno muito difícil de ser acessado. Na verdade, nem é um terreno, são águas que correm livremente.
Rita Von Hunt é perguntada por Cauê Moura o que é drag queen. E esse momento é muito significativo para mim. É muito significativo para nós com os olhos atentos. Ali nós vemos o que é a pós-modernidade. A Rita, como é sua personalidade, dá uma aula que vai até o teatro japonês clássico, só para tentar explicar o que é drag queen. Mas o que me pega é quando ela diz: qualquer tentativa de definição agora atravessando a pós-modernidade, atravessando a era da relativização das fontes, do revisionismo histórico, será uma furada. O que ela diz é uma questão muito significativa se você deixar os olhos desatentos de lado. Uma intelectual está fazendo um mea-culpa, um cu doce, para dar uma definição de algo que ela própria é, porque as definições acabaram. Pegue o seu dicionário e jogue na porra do lixo. A pós-modernidade chegou. Quem vai subir em cima de você agora é o cavalo. Para mim não tem novidade, eu só pego cavalões. Rita fala uma palavra muito interessante para nossa conversa gostosa: relativização. Quem fez o meu curso Introdução à História da Filosofia com a senhorita Bira vai se lembrar do grande problema que Sócrates e Platão viam nos sofistas como Protágoras. O relativismo, a relativização. Se tudo vale, não existe falsidade. Não existe mentira. Nós estamos vivendo, de fato, a era da pós-verdade, como já falamos em vídeos anteriores. Não existe mais a mentira. Você precisa pisar em ovos para definir o que é uma drag queen, para definir a diferença de uma travesti para uma mulher trans, para definir a essência da pornografia, o uso de drogas. No Twitter, um tweet meu saiu da bolha. Uma amiga pediu para eu corrigir o TCC do curso de pedagogia que ela fez. Era um trabalho em grupo. Eu me espantei com a apresentação do trabalho que não tinha sentido nenhum. Tinha erro de ortografia como consciente com 2 S e através com Z. Eu disse: vocês me conhecem, pelo amor de Deus. Eu sei que ter um português gramaticalmente correto é privilégio, mas essas senhoras estão na academia e estarão em breve nas salas de aula, alfabetizando os filhos dos pobres deste país. Que, claro, continuarão pobres e terão filhos que receberão péssima educação e, além disso, continuarão pobres. A recepção desse tweet foi bastante variada. Há aqueles que se chocaram, como eu. Há os que se chocaram comigo. Há os que defenderam as alunas. E, claro, há aqueles que me desejaram uma morte horrível, porque, bem, era o Twitter. O que me deixou mais absurdado foi o número de defensores mesmo, com os mais variados argumentos. Hoje, na pós-modernidade, uma pessoa licenciada para alfabetizar crianças e lecionar até o 5º ano do ensino fundamental pode não saber ortografia. Uma pessoa que o trabalho é ensinar o básico da norma culta para os alunos não precisa mais saber o básico da norma culta. E aí, se eu falar do meu tweet sobre usar maconha todo dia, ixi, aí a gente não sai daqui hoje. Tudo pode e vai ser relativizado. Não mais verdade, não há mais o certo. O que nós estamos presenciando é o fim do Ocidente. E não há nada que possamos fazer. Elis Regina canta tão belamente na canção de Belchior que o novo sempre vem. E não há o que possamos fazer. Aos críticos do pós-modernismo, só resta saber que o novo sempre vem. Eu e vocês temos conceitos pós-modernos em nós. Já está na nossa alma. O pós-modernismo está muito bem fundamentado na história da filosofia. Rory, Lyotard, Derrida e, claro, o maior de todos, Foucault. Eles embasados, como tinha que ser, por Heidegger, Wittgenstein, Nietzsche, Marx. E esses últimos bebendo da fonte de Hegel, Schopenhauer, Kant. É um momento filosófico bastante, profundamente embasado. Se antes, durante a Idade Média, nós tínhamos a fé explicando o mundo, a Idade Moderna nos trará a razão, a ciência, a arte. E é exatamente isso que vai ser questionado na pós-modernidade. A razão não tem sentido de ser. A ciência é eurocêntrica, branca, cisgênera. E a arte? É como aquele meme que reproduzo aqui agora. A arte tem que ser bela. Não. A arte tem que provocar. Não. A arte é um exercício físico tido como intelectual para levar as elites. E o grau mais elevado, a arte não tem que existir. Até a arte não tem lugar aqui. Eu tive a sorte de ter aulas com a professora doutora Vanessa Impinotti, numa matéria inicial da graduação chamada Desenvolvimento e Sustentabilidade. Eu vou ler agora as minhas anotações de aula sobre o pós-desenvolvimentismo, que é uma escola pós-moderna profundamente influenciada por Foucault. Pós-desenvolvimentismo. Crítica ao desenvolvimentismo.
Desenvolvimentismo é visto como uma narrativa para justificar a intervenção em países subdesenvolvidos. O pós-desenvolvimentismo não é um desenvolvimento alternativo, é uma alternativa ao desenvolvimento. Abandona a ideia de desenvolvimento, não se limita a uma crítica ao capitalismo, se repete no modelo socialista. O modelo socialista também tinha características do capitalismo e pontos passíveis de crítica, como uma noção de evolução linear, industrialização, crescimento econômico, especialismo e uma visão eurocêntrica também. Argumentos centrais: rejeita o paradigma do desenvolvimento por completo, tem interesse pela cultura e conhecimento local, caminha para especificidade enquanto os modelos anteriores caminhavam para homogeneidade, critica o discurso científico, vai quebrando toda a base, inclusive o conhecimento científico, por enxergá-lo como uma metodologia que justifica as práticas de desenvolvimento e até mesmo a colonização. Defesa e promoção de movimentos locais, plurais e originais. Celebra a heterogeneidade, o único, a especificidade. ênfase no micro, na comunidade, não numa lógica macro como feita pelo socialismo e capitalismo. Eu tenho uma profunda admiração pelos movimentos como o Zapatista, o Buen Vivir. E como eu já contei lá no Twitter, eu realmente desejo fazer uma ecovila sustentável, autônoma, autossuficiente um dia. Eu sempre defendi isso publicamente. Essa é uma ideia absurdamente pós-moderna. Quem fez o curso Introdução à História da Filosofia com a senhorita Bira, ou seja, comigo, sabe que o meu filósofo favorito é Sócrates, por causa da maiêutica. E esse livro aqui, ele foi fundamental para mim, porque eu me questionei mais. Nessa minha ecovila, quem são os médicos? Quem faz as vacinas? Como fazemos a hemodiálise, a quimioterapia? É só comer alface orgânica que tudo dá certo? Fazer roda de capoeira e comer alface orgânica na minha ecovila que tá tudo bem, é isso? Eu tão seguro que a verdade existe, que a razão é fundamental, que a ciência tem que ser respeitada, e estou sustentando uma ideia pós-moderna sem criticidade, com os olhos desatentos. Eu estou cuspindo das únicas coisas boas que esse sistema nos trouxe. Destruiu o mundo? Destruiu. Mas agora eu consigo chegar na Amazônia em poucas horas e fazer um transplante de coração em alguém que precisa. Como nós viveremos em um mundo em que a verdade não existe? Como nós venceremos se estamos segregados? E nós já sabemos que os movimentos identitários estão sendo financiados publicamente por nomes como George Soros. Eu tenho dó do George Soros porque tem tanta teoria de conspiração no nome desse rapaz, gente, de direita e de esquerda. Ninguém gosta dele. Eu acho que a gente tem que rezar por George Soros, tá bom? Vamos rezar por um bilionário, ele precisa, coitado. Mas tudo isso me lembra a CIA no contexto de Guerra Fria. Já é sabido, público notório, que foi a CIA a maior investidora da arte ocidental durante a Guerra Fria. A arte ocidental feita por essa gente estranha, esquerdista, oposta aos Estados Unidos da América. A CIA começou a investir secretamente primeiro na Europa e depois no resto do mundo, até aqui, no Brasil. Os valores investidos na arte eram maiores do que em agentes na Guerra Fria. A CIA precisava criar um arcabouço para manter a hegemonia dos Estados Unidos. E quem fez isso foram os artistas que mais criticavam o país. A CIA não queria que o realismo soviético prosseguisse, por isso investiu ferrenhamente no expressionismo abstrato, que foi o primeiro movimento estadunidense a ter relevância fora do país. Veja alguns trechos do que a enciclopédia do Itaú Cultural nos fala sobre expressionismo abstrato. Trata-se do primeiro estilo pictórico norte-americano a obter reconhecimento internacional. Os Estados Unidos surgem como uma nova potência mundial e centro artístico emergente, beneficiado, em larga medida, pela emigração de intelectuais e artistas europeus. Aqui está escrito, para quem não tem os olhos desatentos, algo mais ou menos assim. Sim, a CIA conseguiu o que queria. Ela dominou a arte no mundo. As diversas tendências do modernismo europeu conhecem soluções novas em solo norte-americano. Os artistas se beneficiam de amplo repertório disponível no período, que vai da literatura de J. Joyce a T.S. Eliot, a psicologia de Carl Jung e ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, passando pelas discussões antropológicas de R. Benedict e M. Mead.
e pela cultura norte-americana, sobretudo o jazz e o cinema de Hollywood. Aqui poderíamos dizer que até Sartre foi usado para o bem-sucedido plano da CIA. E por fim, a enciclopédia do Itaú Cultural continua. A combinação de todas essas fontes tem como referência última o pós-guerra. É uma crítica à concepção triunfalista do capitalismo e da civilização tecnológica. A recusa dos estilos e técnicas artísticas tradicionais, assim como a postura crítica em relação à sociedade e ao establishment americano, aproxima um grupo bastante heterogêneo de pintores e escultores. Ah, como eu amo isso! Todos, de Pollock e Reinhardt, estavam a serviço da CIA, falando contra o sistema capitalista e sendo financiados pelo coração do capitalismo na Terra. Falando mal dos Estados Unidos e sendo financiados pelo governo dos Estados Unidos, porque era isso que eles queriam. Peças no tabuleiro dos poderosos. Nós não vamos vencer. E esse pode ser um sinal, um pequeno indicativo do motivo de homens bilionários estarem financiando os movimentos identitários ao redor do mundo. Muita bondade, não é? O meu seguidor mais bonito é Alexandre Fustenberg. Só de falar o nome dele já cala minha boca. Ele me mandou essa arte. Eles fazem vocês lutarem em uma guerra cultural para impedir que vocês façam uma guerra de classes. Agora, faz sentido para vocês? Percebam a guerra híbrida. A maioria das conspirações anti-vacinas vem das mesmas 12 pessoas. Adele é acusada de transfobia após afirmar que ama ser mulher. Gay é assassinado por travestis no Rio. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais pergunta se vítima mereceu. Milhares de pessoas vão às ruas do Senegal para exigir aumento na penalidade aos gays. Por que a Jade irrita tanto as pessoas? É porque ela é uma mulher forte? Luciano foi eliminado do BBB porque ele era um jovem preto e pobre, querendo ser famoso. Se fosse branco, a rejeição não seria a mesma. O que faz Kylie Jenner, uma influenciadora digital, ganhar mais do que Tim Cook, o CEO da maior empresa de tecnologia do mundo? Nós estamos vivendo a guerra híbrida, minhas amizades, e há muita coisa em jogo. É o fim do Ocidente, porque é o fim dos pilares que sustentaram a modernidade. E nós temos uma China emergindo como uma grande potência, com outros valores e outras formas de ver o mundo. Uma China já criando um mito de exemplo a ser seguido, tão importante para a hegemonia. Minhas amizades, quem sabe do futuro é Deus. Se eu for fazer previsão aqui, eu vou errar. Todo mundo erra a previsão. Quem sabe do futuro é Deus. Eu vou estar me baseando na minha experiência, na minha esperança de mundo. O Keynes, tadinho, ele não achava que a gente ia trabalhar 4 horas por dia? A gente está trabalhando 12. Ele errou. Então eu digo com muito cuidado que estamos enfrentando o fim do Ocidente como conhecemos, porque estamos enfrentando a deslegitimação da unidade deste lado do mundo. E estamos vendo uma investida vinda da China para avançar e alcançar a hegemonia do globo. E eu deixo claro mais uma vez, nós estamos sendo usados. Mostrei exemplos concretos de manipulação das massas, de guerra híbrida nesses últimos anos que você tem acesso à confirmação no conforto do seu celular. Nós estamos sendo usados pelos de cima, por aqueles que comem bem. É por isso que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O capitalismo, ele é elástico, maleável, ele se molda. Se não é neoliberalismo, é bem-estar social. As crises internas do capitalismo não foram, como dizia Marx, a causa da destruição desse sistema. Pelo contrário, o capitalismo se reinventa, se redescobre, e nós, com nossos olhos desatentos, não percebemos isso. Nós abraçamos o identitarismo como se fosse a nossa tábua de salvação. E não é. Estamos fazendo como os artistas fizeram na época do expressionismo abstrato. Eles estavam fazendo suas manifestações gritando contra o capitalismo, contra os Estados Unidos, e quem os financiava era o próprio governo dos Estados Unidos da América. E hoje nós estamos na rua gritando por igualdade racial e estamos nos transformando em consumidores e não em cidadãos. Movimento indígena preocupado em quem usa fantasia de índio no carnaval e trazendo isso à problematização, ao centro do debate. E o que isso interfere de fato nessa classe? Quantos indígenas vão ter acesso à graduação se essa questão for resolvida? As demarcações de terra para eles são mais preservadas ou continuarão em risco como tem estado? E eles começam a ser odiados por outra classe da sociedade. Repito, discutir se inveja branca é um termo racista vai fazer com que jovens negros não sejam mortos pela polícia?
Vai dar oportunidade para algum jovem negro que está no crime sair e ter uma vida próspera? Se você me prometer que 4 jovens negros conseguirão uma carreira de sucesso se nós debatermos sobre inveja branca, eu faço um vídeo nesse canal sobre isso. 4 jovens. Eu estou dizendo 4 jovens negros sendo salvos por causa da discussão sobre inveja branca. Apenas 4 numa população de centenas de milhões de pessoas. O identitarismo é um rio de dinheiro. Há muito dinheiro envolvido. E se há tanto dinheiro envolvido, devemos perguntar: por quê? Quem está financiando? Por que estão financiando? Qual é a palavra do momento? ESG. Environmental, Social, Corporate Governance. Governança ambiental, social e corporativa. Esse é o tema do momento nas grandes e médias empresas. E o que é isso se não o capitalismo se moldando? O capitalismo tendo certeza que vai continuar vivo porque nós, pretos, gays, mulheres, homens, héteros, cis, trans, estamos sendo usados como peças nesse tabuleiro. Um tweet que eu gostei bastante nas últimas semanas dizia: meus pais compraram a casa deles em 1979 por $58 mil. Nos valores de hoje isso seria $280 mil. Em 2022 a casa foi avaliada em $2.900.000. Eu não acho que casar aos 34 em vez de 24 seja a razão pela qual minha geração não pode comprar casas. Obrigado por terem vindo ao meu TED Talk. Uma casa com 80 metros quadrados na rua Rudolf Alt, no Capão Redondo, que foi um dos bairros periféricos mais rechaçados da história de São Paulo, custa mais de R$500 mil, R$550 mil. Nós estamos vivendo um momento do capitalismo bem contrário ao de bem-estar social. Jornadas de trabalho de 12 horas, flexibilização dos direitos trabalhistas, imóveis com preços altos em todo o mundo. Em São Paulo, o peitinho de frango está R$21, a cenoura está R$10. Um carro popular não sai por menos de 80, de R$90 mil. Estão chicoteando o nosso lombo com força. Estão chicoteando o nosso lombo com força. E nós estamos discutindo na internet, os vereadores, deputados, sobre banheiro sem gênero do McDonald's. Inflamam os direitistas contra isso. Eles dizem que o McDonald's é comunista. Ou será que é ESG? É o capitalismo se moldando. Os esquerdistas, claro, se chocam e respondem: não, nós não aceitamos isso. Uma luta, uma guerra cultural, guerra híbrida. Se mantém o povo escravizado, amontoado no trem, nos ônibus, se matando para ganhar R$1.000, para comer carne de vez em quando, porque não sobra depois que você paga a conta de luz. Nós pensamos que é tão fácil falar: eu quero que o cu do Pablo Vittar se exploda, eu quero poder tomar minha cerveja e fazer churrasco com meus filhos no final de semana. Mas não é tão fácil assim. Os poderosos estão jogando de maneira muito certa conosco. Estão nos separando e fazendo de campo de batalha as nossas redes sociais. As redes sociais foram decisivas para isso. Repito e repito, não cai governo onde não tem Facebook. As redes sociais permitem que as pessoas se conectem. E o que isso causa? Fortalecimento. Paulo Maluf estava no Roda Viva em 23 de outubro de 1995. Ele é questionado sobre o decreto que proibia o uso de cigarros em restaurantes. O entrevistador chama o decreto de polêmico e pergunta se não houve exagero por parte de Paulo Maluf. Pergunta se ele não foi radical demais. Paulo Maluf diz que não. Ali o entrevistador começa por um caminho argumentativo lamentável, fala sobre pessoas fumantes serem mais calmas no avião, nada que estava realmente em debate. Um outro convidado, indignado, diz que Paulo Maluf parece ter prazer em proibir as coisas. Aqui já aumentando o tom de debate. Paulo Maluf pergunta: o que é o proibir? O convidado explica que não é proibição, mas ditar normas de comportamento pessoal, como andar com cinto de segurança. Esse convidado, esse palhaço, esse delinquente, diz a Paulo Maluf: eu preciso andar com aquilo me amarrando? Minhas amizades, percebam, deixem os olhos desatentos de lado. Em 1995, se houvesse redes sociais, nós teríamos um movimento contra o uso de cinto de segurança. As pessoas não tinham um fórum que pudessem fortalecer as suas ideias, achar pessoas que pensassem como elas. Elas só tinham que aceitar. É lei, é decreto, cumpre ou cumpre. A indignação, o relativismo já existiam. Agora nós estamos, por causa da internet, juntando pessoas que pensam de forma igual, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a grande questão.
O mesmo canal que me fez conhecer Ângela Natel e Pirula fez com que Nando Moura e Olavo de Carvalho fossem conhecidos. As redes sociais, já sabemos, é um dos pontos fundamentais da guerra híbrida. Hoje, os irmãos estão brigados. O pai não fala com o filho. Os que deviam se juntar estão se separando. Não deixem que separem a nós, os trabalhadores. Tente ao máximo não ser usado como peça no tabuleiro dos poderosos. Perceba a qual finalidade o seu discurso está sendo usado. Não sejamos os artistas do expressionismo abstrato, gritando contra os Estados Unidos e sendo financiados por eles. Não sejamos os negros de Trinidad e Tobago sendo manipulados por um grupo de brancos ricos na Inglaterra. Os de cima continuarão comendo caviar e bebendo champanhe, não importa o que aconteça. Mas devemos lembrá-los que o caviar é amargo. E o champanhe também. Se não comeremos, que eles não durmam. Se não viveremos, que eles pereçam. Não sejamos nunca peça de um tabuleiro que nem sabemos de quem é. E maldito seja aquele que nos manipula. Então minha pergunta de hoje é: olhos desatentos, para quem serve o seu discurso? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo, que Deus nos abençoe a todos e eu espero que você seja feliz.